Fala, Tanaka! Mais um ano começando e a gente vai falar onde a gente consegue investir em 2026, já que... Já o quê? Keline. Esse ano promete ser extremamente volátil e volatilidade, vocês estão ligados, que representam boas alternativas, tanto em renda variável quanto também em renda fixa, tá na cara. E por falar em renda fixa, a gente já tem que começar traçando esse parâmetro, que isso aqui vai ser determinante para o resto dos ativos, Tanaka, que é a tal da renda fixa. A gente segue aqui tendo o Brasil como a segunda maior taxa de juros desse universo, Tanaka. A Selic em 15%, deve continuar ainda nos 15% durante um tempo. O Mansueto, que é economista-chefe do BTG, acreditou que poderia ter um corte agora em janeiro, mas parece que a situação vai ser um pouquinho postergada e provavelmente a gente vai começar a ter cortes em março. Mas isso talvez, Tanaka. Uma coisa muito legal de reparar é que quando tem algum tipo de governo que faz com que a taxa de juros fique mais cara, sempre os ricos ficam mais ricos e os pobres ficam mais pobres, porque isso tem a ver com a inflação, Tanaka. O rico que já tem dinheiro para investir, ele investe e fica cada vez mais rico, porque a taxa vai ser cada vez maior, como, por exemplo, a taxa de juros a 15%. Mas tem outros títulos atrelados à inflação, por exemplo, que estão lindos, maravilhosos, e tem grande potencial para o ano que vem. Pode estar fechando aquela portinha para você passar e conseguir comprar ainda a renda fixa com boas taxas, tá bom? Mas vamos falar aqui agora um pouquinho das expectativas agora do IPCA. Então, eu estou acreditando aqui, ó, que o IPCA que fechou 2025 com 4,31, que ele feche em 2026 com 4,06. Então, a taxa de inflação deve continuar relativamente estável, né? E a taxa de juros, que fechou 2015 com 15%, eles acreditam que vai fechar 2025 com 12,25%. Eu digo eles porque esse Focus aqui é basicamente a reunião de diversos economistas que dão ali um cheirinho de como eles estão enxergando que vão ser os próximos anos, né? Então, 2025, taxa de juros a 12,25%, o câmbio está parado aqui em 5,50 aproximadamente também, Tanacão. E aí a gente já vai para o primeiro ativo, né? Então, primeiro vocês têm que entender com a taxa de juros a 15%, o pós-fixado, que é atrelado à taxa de juros atual, fica lindo, maravilhoso, mas ele começa a perder a relevância, entre aspas, quando a taxa de juros começa a cair, como talvez está sinalizando agora o Banco Central, que deve sim cortar a taxa de juros agora, então começa a ficar pós. Então, Tesouro Selic, caixinha da Nubank, porquinho do Banco Inter, todos esses começam a ficar um pouquinho menos interessantes, né? A gente tem que pensar agora no futuro. E já falando do futuro, a gente vai falar aqui desse tesouro aqui, que é o Tesouro Direto, só que é o IPCA+, as NTN-Bs, que estão renovando máximas históricas. Ela renovou 3 altas seguidas, então a taxa do IPCA+, tem subido. Quando está subindo é porque tem uma sensação de risco um pouquinho maior, tá bom? Então, tem subido e esse é um ótimo título porque, se tratando de futuro, aí fica mais lindo ainda, porque você pode ter ganhos de renda variável em renda fixa, já que esse cara aqui, quando a taxa de juros está caindo, o negócio explode, Tanaka. É uma explosão, acabou que todo mundo fica apaixonado por esse trem e por isso que quem já investe mais tempo, toda vez que vê um IPCA mais 7, ó, chega, mexe a verruga, porque todo mundo fica muito feliz, porque sabe que vai dar bom esse trem, né? Quem comprou IPCA mais 6 poderia ter comprado uma taxa melhor, né? Que chegou a 8, IPCA mais 8. Mas IPCA mais 7 agora tá lindo, maravilhoso, tá bom? Essa taxa aqui pode cair à medida que a taxa de juros também for caindo, tá bom? Então, fiquem ligeiros aqui para essa janela de oportunidade. Pode ser uma das últimas, obviamente, que a gente não sabe o futuro, mas está muito bom, maravilhoso, tá bom? E aqui estão os títulos que eu tirei esse printzão safado aqui, ó. Então, a gente tem aqui 2029 7,7 e aqui também 40/50. Esse aqui é o próximo aqui, o mais líquido é esse aqui hoje em dia, né? Depois a gente tem esse aqui, IPCA com juros semestrais, que é IPCA mais 7,48 e 2040 7,27, que está lindo, maravilhoso, tá bom, Tanaka? Então olhe com carinho esses títulos aqui. O pré-fixado já foi muito mais lindo, né? Mas se você não pré-fixou ainda,
Se tudo correr bem, né, até o final desse ano, esse título aqui também vai valer, começar a valer ouro, Tanaka, os 13 bordoada, mas obviamente quem prefixou a 16, a 15, tá muito melhor, né? Muito embora esses títulos aqui você tem que tomar muito cuidado ao alocar, porque a taxa de juros pode explodir, você ficar travado aqui nos 13 bordoada e também acreditar que pode se concretizar a previsão do Focus, né? Você pode fechar, por exemplo, a 13 bordoada durante 5 anos e a taxa de juros ficar 15% durante 15 anos, por exemplo. Eu acredito que vai acontecer isso aqui? Não acredito não, mas esse é o cuidado, tá bom? Então esse aqui é o preferidinho de todos os analistas agora. Esse aqui já foi muito mais agora, tá mais ou menos, mas ainda dá tempo, caso você não tenha ainda. E esse aqui, o Tesouro Selic, começa a ficar menos interessante à medida que a taxa de juros vá caindo. Mas acredite que esse cara aqui ainda vai te dar mais de 1%, quase até o final do ano ainda, que tem que ser mais ou menos 12,68 para você conseguir taxa de juros de 1% por mês. A gente deve fechar em 12,25, então talvez você vai conseguir 9,98, mais ou menos. Mas está bem topzera ainda, né? Uma dica que eu sempre dou, que aqui é um ponto muito importante desse vídeo, Tanaka, é que você consiga, obviamente, escolher melhores momentos de você entrar na renda fixa, né? Porque tem alguns momentos. Vocês viram que naquele slide anterior eu mostrei que está subindo por 3 dias consecutivos a taxa de juros, né? Então você coloca aí no seu home broker, isso mesmo, DI1. Aí você pode colocar F, que é o vencimento de janeiro dos contratos. Aí você pode botar 27, 28, 29, 30, aí você consegue ver. Eu coloquei 29 aqui, ó, dei um F29. E aqui, ó, nesses momentos aqui, ó, com essa verrugona verde, quando dá um vrauseado aqui, ó, isso aqui significa que a taxa de juros subiu, a expectativa da taxa de juros subiu, porque teve maior risco. Esse dia aqui foi o famoso Flávio Day, a bolsa despencou e a sensação de risco aumentou um bocadão e nesses dias você consegue comprar no outro dia taxa de juros muito melhor, tanto ali no pré-fixado quanto também no IPCA+. Tanto é que quando dá esses movimentos, acontece até um circuit breaker, o Tesouro Direto fecha, Tanaka, porque fala, não, você é louco, vou ficar colocando as taxas muito maluco e vou esperar acalmar o mercado, depois ele reabre. Então não é essa japonesinha não, tá vendo? A japonesinha dá ruim. Agora quando é essa aqui, ó, rapaz, aí dá muito bom para você comprar no outro dia. Então essa aqui é uma dica de ouro que o japonês dá e já merece seu like por causa disso, porque esse japonês da cabeça gigantesca e voz de Silvio Santos está aqui para te ajudar todo dia no YouTube, não é verdade? Então já deixa o like, se inscreve no canal também e é isso aí. Vamos lá, pro próximo, Tacaracatico, né? E falar em taxa de juros querendo cair e como isso afeta os seus investimentos, a gente tem que falar de um investimento que foi surpresa, Tanaka. Todo mundo errou mais ou menos ali na expectativa dos fundos imobiliários, porque acreditava que os fundos imobiliários poderiam ir bem mal por conta da taxa de juros alta. Historicamente, quando a taxa de juros está muito alta, os fundos imobiliários sofrem muito, mas isso não aconteceu, Tanaka. E ao contrário, fundo imobiliário deu uma vrauseada muito grande, Tanaka. Meu Deus do céu e da terra, né? E aí teve até um rally dos fundos imobiliários e, de fato, o IFIX teve o maior valor desde 2009, Tanaka. Então, ele subiu 21,15% perante ali a nossa taxa de juros de 15%. Então, o IFIX, ó, tá de parabéns. Tá na cara que não desistiu dos fundos imobiliários. Tá de parabéns. E por isso é importante você manter a diversificação na carteira, porque você não sabe o que vai acontecer. Espera-se uma coisa, mas aí acontece outra coisa, você tem que estar preparado. Como o dólar, por exemplo, né? O dólar subiu um moncadão, aí todo mundo falou, meu Deus, tem que dolarizar agora, que é isso tudo. Depois caiu, aí a pessoa fala, cadê os influencers que falavam que o dólar ia ser eternamente alto? Mas tem que ter, porque aí tem um Flávio Day, por exemplo, o dólar disparou de novo, Suzano subiu feito uma vaca doida, e a gente tem que ficar ligeiro nesses movimentos, tá bom? Então tá de parabéns aí pros fundos imobiliários, né? À espera da Selic, porque 2006 virou o ano-chave dos fundos imobiliários, tá vendo aqui, ó? Isso pode acontecer um novo rally, né? Lembra que eu falei para vocês que a gente estava esperando que os fundos imobiliários não fossem tão bem assim por conta da taxa de juros alta? Agora, em 2026, tem essa expectativa da taxa de juros cair, o negócio pode ser outra explosão de chacabum, Tanaka. O negócio pode vrausear demais, viu? Isso é a expectativa, né? Que a gente tem com os fundos imobiliários. E aí, fundos imobiliários atrelados ao IPCA também devem ir um pouquinho melhor do que os atrelados ao CDI 100%, que já tiveram os seus momentos de glória eterna, porque, meu Deus do céu da terra, como foram bons fundos imobiliários que tem nessa carteira quase 100% atrelado ao CDI, viu? Meu Deus do céu da terra, foi sucesso demais. E por falar em renda variável, a gente falando de Brasil ainda, olha aqui, tá todo mundo
muito feliz com o Ibovespa e está com expectativas sendo criadas muito grandes. Então, nem Venezuela, nem eleições, Ibovespa deve ignorar a incerteza de chegar a 192 mil pontos em 2026, diz Ágora. Mas não é só a Ágora que está mega power feliz com o Ibovespa, várias estão querendo, né? A ASA, por exemplo, tá muito, né? 300 mil pontos, vamos ver, estão muito sereps. O Morgan Stanley é genial, acredito que vai chegar em 200 mil pontos. O Ibovespa, o Safra 198 mil, a Ágora 192, como vocês viram. JP Morgan 190 mil, BBI, BTG 186 mil, XP 185 e o Bova 180 mil pontos. Mas todo mundo está bem otimista com o Ibovespa, como vocês podem ver aqui nessas projeções, né? Ibovespa também deu uma bela avrauseada e ajudou a Tanakada aí, principalmente no final do ano. Então, o Ibovespa, as ações brasileiras ainda podem ir muito bem. Lembrando que vai ter eleição, tanto para a renda fixa, quanto para os fundos imobiliários, quanto para as ações também, né? Mas lembrando que a taxa de juros nos Estados Unidos está começando a cair e a gente teve esse movimento muito forte de entrada de dinheiro gringo para cá e depois tiraram, né? Botaram e tiraram nós lá ele. Mas agora pode também ocorrer esse novo fluxo de gringos trazendo dinheiro para cá e não só para cá, como para vários emergentes, como vocês viram, não só a Bolsa do Brasil, inclusive dos emergentes foi a piorzinha por conta de fatores internos, vocês estão ligados quais são, mas Bolsa do Peru, Brasil, da Argentina, meu Deus do céu, da Terra, todas as bolsas de emergentes foram muito bem e a gente foi muito bem, obviamente, mas poderia ter sido muito melhor, era só receber e a gente deu aquela cagadinha. Então, boas ações sempre são bem-vindas, a gente vai ter tributação de dividendos também, infelizmente, mas pode acontecer de mais empresas distribuírem bons dividendos para a gente agora também. Então, a gente está aí acreditando sim que o Ibovespa pode dar uma vrauseada, mas quem tiver problema com o coração, não entre em bolsa, porque vai ser muita volatilidade maluca, né? E aí lá fora, Tanaka, lá fora é sempre vral, né? A gente tem que investir lá fora sempre, independente de qualquer cenário, que a gente está hoje, né? Antigamente era só para os muito power boyzões e hoje em dia você consegue abrir uma conta em várias corretoras com qualquer valor, já consegue acessar o mercado americano que antes era impossível para nós, meros mortais, né? Os tupiniquins aqui não conseguem, não. Hoje em dia consegue. Então aproveite e invista lá fora, né? Então, ó, por que investir lá fora será central para atravessar 2026, mesmo com o dólar fraco. E por dólar tá fraco, que eu não acho que tá fraco, mas pode enfraquecer um pouquinho mais ou o real valorizar perante ao dólar, acredito que seja um bom momento para você mandar dinheiro lá para fora, porque o dólar a gente nunca dá para saber, na verdade. Pode cair para 4,80, pode ir para 6 por pode também. Então, é sempre bom ter um dinheirinho lá fora e infelizmente o câmbio nessa parte não dá para a gente saber, né? Ó, o investidor brasileiro já possui sua renda, carreira, negócio, patrimônio imobiliário fortemente ligados ao desempenho da economia real. Tem um negócio muito importante nesse trecho, por isso eu separei para vocês, que se você parar a pensar, isso é muito real, né? A gente está exposto à nossa vida já ao Risco Brasil, as nossas rendas, né, o salário e tudo mais, também está exposto ao Risco Brasil. Então a nossa carteira de investimentos que a gente consegue minimamente controlar, faz muito sentido você diversificar com os seus investimentos lá fora, na verdade. Por exemplo, custódia aqui, que é o seu DQI, ele ganhou muito dinheiro na vida agora, meu Deus, como ganhou dinheiro. Mas boa parte do tempo aqui em Balneário Camboriú, desde sempre, ele tinha o risco dele da pessoa física na EQI com o mercado financeiro, na verdade. Então, o que ele fazia? Ele diversificava comprando imóveis aqui em Balneário Camboriú. Meu Deus, ganhou muito mais dinheiro, né? Tanto aqui na EQI, quanto também aqui investindo em imóveis em Balneário Camboriú. Inclusive vai lançar um gigantesco aqui na Brava, que ele virou sócio na física, porque tem muito cascaio hoje em dia. Então faz muito sentido você pensar nesse tipo de risco, né? Você fala, pô, estou muito exposto a um setor na minha pessoa física. Vamos correr para o outro lado, para dar uma diversificada, que estiver ruim aqui para caramba, lá vai estar relativamente bom. Tá bom, Tanaka? Então é sempre muito importante você pensar nessa diversificação, né? Então, e hoje em dia também investir lá fora, né, vai muito além de você pensar só em dólar. Hoje a gente consegue se expor, por exemplo, a Europa, Japão, que é um dos queridinhos do Warren Buffett, mas a Europa também está num vral maluco agora. Não tem tanta potência, mas pode vrausear também. A gente consegue acessar a China também, né? E outros tipos de mercado emergente se você se expor a investimentos em corretoras internacionais lá fora. Tá bom, Tanacão? Que é um negócio que a gente tem que pensar, na verdade. E aí a gente também tem que pensar, né, nesse lado que tem que investir, mas também tem que pensar nas coisas que podem dar ruim lá fora também. Na verdade, não é só alegria
aqui, não é só alegria lá fora, a gente vai ter tensões, tudo que é lado, e sempre tem se tratando de renda variável, né? Por exemplo, o indicador do Warren Buffett está o pior desde 1999, né? Ele está muito alto, que ele divide a capitalização de mercado de todas as empresas americanas e dividido pelo PIB. Então, agora tá tenso, viu? Tá na cara. Inclusive, ele fala assim, it's time to sell. Será que é o tempo de vender as ações agora antes que o negócio regasse? E pode ser, sim, uma das estratégias para a gente atacar, né? A gente pensa também aqui no Warren Buffett, pensando em crise, né? Ele está aqui, ó, no maior nível de dinheiro da vida dele inteira que ele já teve. São 325 bilhões de doleta que o Warren Buffett está sentado, velho, safado, né? Mas olha aqui quanto dinheiro ele está sentado, esperando, ó, uma possível crise que pode vir também a qualquer momento. Tirando isso, também a renda fixa nos Estados Unidos ainda está alta, está 3 bordoada, que faz também ele deixar o dinheiro dele pereninho, gostosinho, esperando novas oportunidades para alocar essa montanha de dinheiro, né? E só para vocês terem noção de quanto dinheiro é isso do Warren Buffett, ó, a capitalização de mercado de Zoom, Target, New York Times, Twitter, Ford e Starbucks, olha isso aqui, ó, tá vendo? Todas as empresas não chegam no valor que o Warren Buffett tem sentado em cima. Então, se o velhinho tá falando esse trem, tá, é bom abrir o olho, né? Tirando isso, tem o Michael Burry também, do filme famoso, The Big Short, A Grande Aposta, também tá apostando que vai ter uma bolha de inteligência artificial nos Estados Unidos, tá apostando contra a Nvidia, Palantir, o negócio tá botando all-in. E aí você fala, Japão, mas o cara é biruleibe, erra sempre. Mas lá em 2008, quando ele acertou, ele começou a montar as posições vendidas em 2005. 3 anos depois, o maluco ganhou muito dinheiro, mas quase foi à falência também. Então, pode demorar para acontecer, mas ele já está montando as suas posições. Inclusive, ele fechou o fundo dele por conta disso, falou, não quero ninguém mexendo no saco, fechou o fundo dele, skin the game, e o negócio tá vrauseando demais, viu? Meu Deus do céu da terra. Vamos ver se ele vai acertar, né? Mas que ele tá achando esse cheirinho, tá? O Ray Dalio também acredita que tá no início de uma bolha.com. Então, já fiz um vídeo como esse, vai estar aqui em qualquer lugar da tela para vocês verem também. A gente tem um outro movimento que pode drenar liquidez de todo o mercado também, que é o Tesouro do Japão vrauseando demais, Tanaka. Ó, tá vrauseando demais, expectativa inclusive que ele passe até o Tesouro, a taxa do Tesouro americano, né, dos Estados Unidos, então ele pode passar a qualquer momento aqui, aí acabou, Tanaka. E aí o que pode acontecer, ó, Bitcoin tem leve respiro, mas o Japão tira sono do mercado cripto. Por que, Tanaka? A possível alta de juros dos países asiáticos tende a drenar liquidez global, reduzir apetite para risco. Explico. Lá nos Estados Unidos a gente está vendo a taxa de juros cair, não é verdade? Então, os investimentos no Tesouro Americano, por exemplo, começam a perder atratividade perante outros títulos, como o Brasil, por exemplo. O cara fala, pô, agora não está tão bom assim investir no Tesouro Americano, posso começar a migrar para outro lugar. E aqui nos Estados Unidos está 3,75. E no Japão o trem está subindo, tá vendo? 0,75, que inclusive é um dos maiores valores dos últimos anos, Tanaka. O Japão ficou décadas taxa de juros negativa, inclusive, né? Então, você colocava ali 100 mil reais, você ia tirar depois de 3 anos, você tinha 90 mil reais. É loucura só, Tanaka. Então, agora o negócio está subindo por lá. E aí, por que tira esse sono aqui do mercado cripto e de todo mundo, treinando essa liquidez global? É porque, Tanaka, no Japão é um país muito seguro, bonitinho, e aí o pessoal acreditando que pode ganhar mais dinheiro com juros no Japão, num lugar seguro e perene, o pessoal tira dinheiro de vários países e começam a levar para o Japão para mais segurança. Então, o Japão pode drenar essa liquidez, significa que o pessoal vai tirar dinheiro de algum outro lugar do mundo e levar para o Japão, né? Então, esse movimento de segurança pode acontecer também, o pessoal levando o dinheirinho lá para o nosso Japãozinho velho, né? E por falar que também em Bitcoin tem um leve suspiro, mas o mercado cripto tá com medo do Japãozinho, a gente tem que falar também, obviamente, do Bitcoin, que se tornou um ativo que muita gente gosta de ter em carteira, muita gente gosta de só investir em criptoativo, mas é sempre bom a gente frisar, né? Então você fala, meu Deus, será que foi um bom momento para investir ano passado? A gente bateu as máximas do Bitcoin, mas se a gente olhar do último ano todo, né, em um ano, de 8 de janeiro, por exemplo, até agora, a gente teve ali uma perda de quase 7%. Doideira, né? Porque foi muito vral e depois tem caído agora, enfrentando uma lateralização aqui nessa região dos 90, 89, 86 mil dólares. Então, tem que ficar ligeiro aqui, mas acho que aqui é um bom preço para entrada. Na verdade, tem alguns
patamares de preços bons nessa região, se a gente levar em consideração, obviamente, essa potencial de alta que teve, né? Porque se a gente olhar para baixo também, pode ter um penhasco gigantesco, mas assim como o dólar, Bitcoin também a gente nem tem ideia para onde pode ir esse trem, é sempre bom você encarteirar. Tanto é que a Vanguard, até que se negava, falou que era uma fraude, cedeu e finalmente acabou lançando ETFs aqui, ó, de Bitcoin, Ether e Solana para poder investir. A Vanguard é a segunda maior gestora de ETFs do mundo. Então o trem tá tomando força ainda, né? Não tá morto total, né? Então você tem que pensar também em pensar nesse ouro digital também, que é o Bitcoin. E aí, falando em ouro, a gente vai para o ouro de fato, né? Tanto o ouro quanto o prata foram destaques do ano passado, o trem brauseou demais, meu Deus do céu, da terra. E aí, obviamente, os ETFs desses metais foram os mais rentáveis de 2025. A gente pode pensar aqui no menino ouro, ó, que rendeu, se a gente olhar no último ano, né? 67%, mas olha a prata, velho, 151%. Meu Deus do céu da terra. E só nesse ano já subiu 6%. Olha aqui o lítio também, olha o cobrezão, né? E por falar em cobre, já gravei um vídeo para vocês também falando do cobre, né? O cobre brauseou, ó, 34%, dobro da taxa de juros do Brasil. O cobre brauseou demais e tem muitas empresas que podem brausear ainda mais, principalmente levando em consideração que a inteligência artificial também pode consumir esse trem todo, né? E aí você pode pensar, Japão, mas já foi, mas olha aqui, ó. Tensões na Venezuela, a prata bateu novo recorde, o ouro subiu 3%. Então, novas tensões podem vir, ninguém sabe ainda o que pode acontecer com a relação aos Estados Unidos e as relações dele com o universo todo, porque não dá para saber, na verdade. O Trump fez o movimento dele, todo movimento pode ter consequências e isso aqui ainda pode subir mais. Então, de modo geral, metais preciosos ainda está com cara de que pode dar uma brauseada também, por conta das tensões que podem acontecer, né? Obviamente que isso pode calmar o mundo, ficar na paz tranquila e os metais caírem muito. Obviamente pode, mas com Bitcoin é sempre bom você ficar olhando em coisas alternativas que podem trazer um bom ganho para sua carteira. E por falar em coisas alternativas, a gente também tem que pensar aqui em urânio, Tanaka. Olha o que está acontecendo aqui, os Estados Unidos, ó, um dia atrás, já vai investir 2,7 bilhões em enriquecimento de urânio. Os Estados Unidos concede licença de 2,7 bi para acelerar o enriquecimento de urânio. E aí, olha aqui o que acontece, além de todas as questões militares que você pode pensar na parte de urânio, tem uma coisa muito maior acontecendo, que é a questão das inteligências artificiais e para alimentar aqui os data centers. Então, usinas nucleares de energia, principalmente, é o que vai movimentar essa indústria de urânio ainda. Então, pode ser que esse ano, né, o urânio ainda continue subindo bastante, principalmente com os investimentos que os Estados Unidos vão fazer com inteligência artificial ainda, Tanaka. Então, meu Deus do céu, quanta coisa, né, Tanaka? Contei para vocês. Basicamente, a gente está vendo um momento bem tenso para variar nos investimentos, né? Principalmente ano de eleições, vocês estão ligados, como bem sabem, sofrem ou ficam felizes. Tem muita volatilidade na Bolsa de Valores, mas tem que aproveitar também todas essas tensões que vão gerando risco para você também alocar bem em renda fixa, tá bom? Para quem gosta e fica perene e gostosinho. Agora, se olhar para a questão de taxa de juros, muito promissor para as NTNBs, Bolsa de Valores e também fundos imobiliários aqui no Brasil. Lembrando também que outro fator muito importante aqui para a Bolsa de Valores, também para o Tesouro Direto e tudo mais, é que os Estados Unidos têm caído a taxa de juros e pode fazer novamente com que dinheiro que estão represado lá venham para cá e qualquer verruguinha japonesa que entre aqui em nós, lá ele, o negócio pode dar a explosão de Chacabum, como a gente viu esse rally de final de ano, que foi a alta menos comemorada da Faria Lima e região. O pessoal não comemorou, não gostou muito não. Então, está acontecendo esse movimento e pode acontecer ainda, né? Também pode acontecer do dinheiro que vem para os emergentes, pode tudo para o Japão, não é verdade? Drenar a liquidez desse mercado e aí o pessoal começa a ficar com menos gosto para risco, principalmente para os bitcoins, e aí pode dar uma lateralizada ainda ou até cair mais bitcoin. Mas novamente, assim como o dólar, tem que ter na carteira um pouquinho de bitcoin. Melhor jeito de você investir em bitcoin, obviamente, é tendo auto custódia. Segundo melhor jeito é tendo contas e corretoras grandes como a Binance, por exemplo, da vida. Tem link aqui de abertura de conta se quiser também. Bonitinho,
perene, tá bom, Tanaka? Então tem um monte de coisa, mas para ajudar vocês também, você ficou até o final, vou dar de presente para vocês a planilha de viver de renda, né? Tanto de ações quanto de fundo imobiliário estão aqui. Você coloca quanto você quer ter de renda e aí você vai ter ali todas as ações e fundos imobiliários que vão te gerar um X, né? Então você quer R$ 5.000, vai te dar bonitinho aqui e também quanto você precisa investir para poder ter esse valor na sua conta todos os meses. E para você que gosta de dividendos bonitinho, vai estar aqui do lado um vídeo onde eu mostro os 3 ETFs mais queridinhos da Bolsa de Valores brasileira que estão pagando dividendos mensais, pagando 2 burdoar. E tem um outro ETF nos Estados Unidos de Bitcoin que está pagando 133% de dividendos, mas é só para quem gosta de arriscar.